E aí, galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, do Milhas Flow, sócio fundador, e hoje estamos iniciando o projeto piloto de podcasts aqui com os nossos clientes e amigos. Hoje, com uma presença super ilustre, um cara que eu admiro muito, nosso cliente aqui, com resultados extraordinários, sem sombra de dúvidas, um cara fora da curva no ramo de turismo, né, com uma agência de viagem tradicional. Então, gostaria de apresentar ele aqui para vocês. Antes de passar essa bola, a ideia desse podcast, gente, é trazer um conteúdo educativo para as agências de viagem no Brasil, para elas evoluírem, crescerem, aumentarem seu faturamento, consequentemente gerando mais emprego e uma cadeia de coisas boas aí para nossa sociedade. Então, Diego, é com você. Fale aí quem você é. E aí, Lucas, e todos os nossos telespectadores, estou muito feliz de estar aqui, cara, como o primeiro convidado desse projeto, especialmente para falar com a galera do turismo, né? Os donos de agências e profissionais que trabalham ativamente com o nosso mercado. Eu sou o Diego, trabalho há 15 anos no setor do turismo, tenho a Travel Viagens. Ela nasceu de um sonho, de uma ideia, de uma realização mesmo, pessoal, profissional, junto com meu sócio, Fernando, de trazer para esse mercado algo inovador, algo que pudesse fazer diferença Uhum. na vida dos viajantes, da nossa própria família, e construir um ecossistema de viagens que realmente fosse relevante e tivesse autoridade. Então, estar aqui hoje participando desse momento é uma alegria, é uma honra, né, por ser o primeiro convidado. E a gente vai falar muito aqui de sucesso, vai falar muito de obstáculos, dificuldades, barreiras, mas principalmente de como esse mercado é promissor e infinito para quem trabalha com ele. Exatamente. Pô, que alegria te receber aqui. Então, vamos lá para o começo dessa história. Como é que tudo começou? Então, como eu vinha dizendo, tudo começou de um sonho, de um desejo, de empreender. Eu sou formado em comunicação social com habilitação em jornalismo e sou casado há. Vai fazer agora, né? O mesmo tempo da agência, inclusive, que loucura. Vai 16 anos. Pô, legal. Né? A agência ela surgiu um ano depois, né, do meu casamento. E eu sempre quis empreender. Não sabia como, não sabia de que maneira. Trabalhava com radiodifusão, inclusive. Era locutor, operador, jornalista, apresentador. E eu sempre gostei muito dessa área da comunicação, sabe? Sempre foi algo muito prazeroso para mim. E eu tinha muito prazer em trabalhar nessa rádio, mas eu não tinha muita perspectiva de crescimento financeiro, sabe, Lucas? Uhum. E ali, recém-casado, com uma vida pela frente, né, com expectativa de como é que eu vou fazer para prosperar mesmo, para alavancar a minha vida e ter meus filhos e ter experiências que pudessem ser dignas, né, de alguém que estava muitos sonhos pela frente. Nesse meio tempo, eu como cristão, cara, sempre fui de muita oração, né? E aí, claro, cara, as pessoas que estão nos assistindo aqui, alguns vão se identificar, outros não, mas é sempre bom porque o nosso testemunho é que motiva as pessoas, entende? Independente da crença. Tô falando aqui de uma realidade que eu vivi, sabe? E eu fiquei muitas madrugadas orando a Deus, perguntando para ele qual que seria, né, a saída para minha vida. E eu realmente quis entregar esse controle nas mãos dele. E foi algo incrível que aconteceu, cara. Depois de alguns meses nessa jornada de oração, o meu atual sócio foi lá em casa, ele já era meu amigo nessa época, né? A gente frequentava a igreja juntos e tal. Uhum. E ele chegou pra mim e falou uma coisa impressionante, cara. Isso aqui realmente, né, não tava nem no script falar isso aqui, mas vamos lá. Ele assim, pô, Diego, eu tô há alguns meses já buscando, cara, uma forma de empreender, uma forma de melhorar a minha vida, minha família e tal. E porque ele já trabalhava com agência, tá? Mas ele era funcionário, veja bem. E ele assim, cara, eu tô pensando em ti há meses já, tô pensando em ti há muito tempo, né? E eu fui impulsionado a vir aqui te fazer um convite pra gente empreender junto, cara. Eu sei toda a parte técnica, sei toda a parte de bastidores, fornecedores, como funciona o mecanismo do turismo. E eu sei que tu é um cara muito bom comercialmente falando. Então a gente vai juntar as duas fontes, Uhum. os nossos dois talentos, e nós vamos ter a melhor agência de viagem desse estado aqui, Que cara. legal. Desse jeito. Eu assim, cara, que resposta maluca, mano, porque eu nunca compartilhei nada com ele nunca compartilhou nada comigo aquele tempo todo. Aí eu assim, cara, então realmente é isso que a gente vai fazer.
Vamos fazer de forma responsável, fazer um plano de negócios e vamos botar isso, tirar isso da nossa cabeça, botar isso no papel e transformar isso numa realidade. E aí a gente começou a interagir, ele me ensinou tudo que ele sabia, eu não tinha zero contato com turismo, zero, absolutamente nada, mas eu era muito bom articulador, tinha muitos amigos e pessoas que poderiam se tornar potenciais clientes, Legal. sem saber de nada do mercado, tá? Sim. Coincidentemente, na rádio que eu trabalhava, tinham muitos programas que eram vendidos, né? Assim como tem na rádio, na televisão, até hoje, né? Horários que são, né? Que não são tão assim disputados comercialmente, são vendidos, arrendados para produções independentes. A gente chamava assim, produção independente. E, cara, esses foram os primeiros clientes da agência. Pô, que legal. Essas pessoas consumiam viagens de convidados que traziam para palestrar, para pregar e tal. Bandas e eventos, shows. E, cara, como a gente já tinha um relacionamento muito bom com essas pessoas, por causa da minha jornada na rádio, quando eu falei que estava com a agência de viagens, na mesma hora, cara, todos eles, de forma unânime. Não, então peraí, então eu vou comprar contigo. Faz sentido eu comprar na internet, comprar fora. E assim eu comecei Assim começou. a ser treinado nesse mercado através daqueles clientes lá. Então, assim, tudo se encaixou, Sim. né? Sim. E a gente começou ali, no home office. Detalhe, eu tinha 2 empregos agora, né? Eu trabalhava na rádio, trabalhava na agência ao mesmo tempo, Sim. né? E aí meu sócio saiu lá e a gente começou a trabalhar para nós mesmos, empreendendo daquela maneira ali. Então esse foi o comecinho do comecinho. Que legal, cara. Então, vários ensinamentos aqui, né? O Diego foi falando e me vieram vários insights que as oportunidades estão onde a gente tá, né? A gente consegue encontrar essas oportunidades, às vezes a gente não enxerga elas, mas elas estão ali. E também ele trouxe algo muito interessante, que é a complementariedade entre os sócios, né? Então, o Diego falou que tem essa parte comercial, o Fernando tinha a parte técnica, parte de conhecimento do negócio. E o que tu acha, Diego, que precisa numa sociedade para ela durar, então, aí os 15 anos de U-Travel? Então, cara, isso é muito importante, porque sociedade é algo que, se não tiver uma sinergia muito boa, muito consolidada, e até mesmo amizade, Lucas, eu tô falando isso por conta da minha experiência, tá? Dificilmente vai persistir, porque tem que ter uma empatia muito grande, tem que ter uma resiliência, tem que ter uma tolerância muito grande, porque são, afinal de contas, pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, né, com realidades de vida diferentes, muitas vezes, criações diferentes. Então, sabe aquela frase, o combinado não sai caro? Uhum. Quando você vai abrir uma sociedade, você coloca tudo o que pode e o que não pode acontecer antes de começar. E aí você faz um combinado, né? E aí a gente já colocou todas as possíveis barreiras, atritos e foi prevendo situações a curto, médio e longo prazo. E a partir dali a gente fez esse combinado. Nossa, se acontecer isso, nós vamos por esse caminho. Se acontecer aquilo, nós vamos por esse outro caminho. Se a gente estiver conflitando, a gente vai ter que combinar quantas vezes cada um vai ceder desse jeito. Porque se você deixar a coisa acontecer sem combinados, realmente aí vão entrar em atritos que talvez não tenha saída, É né? verdade. E mais do que isso, Lucas, esse lance do complemento que você falou é muitíssimo importante, porque cada um precisa ter um talento que vai somar, que vai agregar, né? Não é legal que os dois saibam fazer só as mesmas coisas, porque senão, para começar uma estrutura enxuta, os sócios têm que saber fazer um pouquinho de cada coisa, né? Uhum. Para não precisar contratar alguém logo de cara e já começar alavancado, né? Financeiramente. Sim. Então, ali a gente começou da maneira certa, né? Com o propósito certo. E graças a Deus estamos aí firmes e fortes, cada vez crescendo mais. A gente já vai chegar nessa zona de crescimento, né? Mas, até que falando aqui pro público que nos assiste, é muito precioso quando você tem uma pessoa que você confia, que você tem um bom relacionamento, divide os mesmos sonhos, os mesmos propósitos, Sim. mesmas crenças, inclusive. Tudo isso faz parte, porque a sociedade é como um casamento. É clichê falar isso, né, Lucas? Mas é verdade, cara. Porque exige um grau de tolerância, existe um grau de cumplicidade muito semelhantes. Inclusive, o tempo de convívio é igual ou maior até, Tu viu? mesmo falando, é o mesmo tempo que tu tem de casamento, tu tem de sociedade, né? De Exatamente, U-Travel. Então, coincidentemente sim, né? Então começa por aí, gente. Se você não abriu sua agência de viagem sozinho, ou se você pretende abrir sua viagem com um sócio ou uma sócia, saiba que cada um precisa ter
um grau participativo de influência, de vontade, de persistência e de propósito que vai unir, que vai conectar de fato, tá? Que se não for assim, nem começa. Ou então começa sozinho, né? Agora, para ter alguém para somar é maravilhoso. Não tem problema ter 2, 3, 4 sócios, se for o caso. Se cada um tiver embandeirando algo que vá ser significativo o suficiente para que o faturamento possa suprir todas as necessidades daquela organização. Isso aí. Eu acho que tô 100% de acordo. Né? Tá uma aula aqui para nós essa conversa. Sem dúvidas, acho que Essa é a ideia, né? tudo que o Diego falou aqui faz muito sentido, porque uma sociedade precisa ter a complementariedade, né? Todos têm que estar alinhados no mesmo objetivo, na mesma visão de negócio. E as coisas têm que ser organizadas antes, né? Tem que ser bem definidas, os papéis, né? Os contratos. Planejamento é essencial para tudo, tá, Lucas? Exatamente. Para tudo, irmão. Não dá para fazer na aventura, tem que ser planejado. É óbvio que muitas situações inesperadas vão acontecer. Sim. Mas você tem que ter uma certa previsibilidade de que situações podem dar ou podem não dar certo. E aí, qual é o caminho que você vai ter alternativo? Precisa ter alternativas. Maravilha. E, Diego, me conta qual foi o momento da virada de chave da Travel, né? Para quem não sabe, a Travel hoje é uma agência que fatura, não sei se dá para abrir isso aí, mas fatura mais de 6 dígitos mensais, né? Isso. Então, uma empresa que eu considero uma empresa de sucesso, né, no ramo de turismo. E qual que foi o momento que vocês realmente deram essa virada de chave que, não, agora a gente tá bem, né? A gente tá onde a gente... Obviamente a gente não tá onde a gente quer chegar. Eu sei que tu é um cara cheio de fome, um cara que tem muito ainda a crescer e tá crescendo, eu acompanho de perto. Verdade. Mas qual que foi o momento assim que tu viu que tu subiu um degrau, né? Aquele momento virada de chave no teu negócio. Então, Lucas, nós tivemos vários degraus nessa jornada, tá? Então, se a gente for começar lá de trás ainda, nessa escalada que a gente está conversando, é importante dizer que alguns passos precisam ser tomados antes de acontecer. O que eu quero dizer com isso? Precisa ter um pouco de coragem, sabe, cara? Sim. O empreendedorismo exige coragem, Sim. na realidade. Você não pode ser conservador demais empreendendo, já quero dar esse alerta. Porque se você for conservador demais em qualquer mercado, né, como empresário, você não vai conseguir avançar de uma forma tão progressiva, né? Você vai ficar um pouco mais lento, né? E felizmente ou infelizmente o mercado acelera muito rapidamente, né? E quem não estiver seguindo essa métrica vai acabar ficando para trás. Então, o primeiro passo, pensa numa realidade de escassez financeira. Então, vamos falar aqui algo da nossa realidade daquele tempo, tá? Sim. Foi sair do home office e alugar um espaço nosso. Esse é o primeiro ponto. Nós precisamos fazer isso. Para alcançar uma esfera maior, o primeiro ponto era sair de casa. E nada contra as agências home office, tá? A gente demorou acho que 1 ano para sair do home office. Certo? Mas onde nós queríamos chegar, nós não poderíamos continuar ali, tá? Então, por menor que o nosso faturamento fosse, nós precisamos apertar ali as nossas finanças e ter o nosso local próprio, e ter o nosso encontro diário, que não fosse somente online, né? De ter pelo menos aquelas nossas 2 mesas, uma televisão, um frigobar, uma cafeteira e um banheiro. Pensa nisso, era um lugar muito pequenininho, cara, devia ter, sei lá, 15 metros quadrados, 20. Era uma sala desse tamanho aqui, menor. Talvez menor que essa que a gente está aqui hoje. Sim. Tá? E aquele momento foi pra ti... Tu sente que foi um momento decisivo? Sabe por quê, cara? Ali a gente começou a receber visita de fornecedores. A gente trocou o nosso endereço na documentação da agência, né? A gente começou a solicitar que os fornecedores pudessem nos visitar para comercialmente ter condições melhores. Então, a gente não esperou ter mais clientes para chegar ali. Primeiro a gente chegou ali, para depois ter mais clientes. Perfeito. Porque aquele ambiente ali nos proporcionou alavancar o crescimento, né? A quantidade de clientes, quanto mais fornecedores capacitados, mais condições comerciais, mais vendas vão ter, né? E aí ele pensa, cara, na época não era a época do digital, nem do tráfego pago, nada do que a gente tem hoje. Ali era muito na raça mesmo, era o início de tudo, né? Então era muito na questão da indicação e aí nós estávamos no princípio dos conhecidos, dos amigos, da indicação. Que legal, que legal.
Mas assim, a primeira virada de chave, a primeira de Aham. muitas, que a gente vai conversar hoje aqui, foi sair do home office e ir para o nosso Que local legal. de trabalho todo dia, o tempo todo. Que legal. Eu compartilho dessa mesma. Esses dias me perguntaram também qual que foi a virada de chave do Milhas Ah, Flow. eu sei também. Eu E. acompanhei isso daí. Ah, claro, acompanhei. e. E, cara, pensa num lugar lindo aquele Milhas Flow lá. É, tem Valeu, que valeu. mostrar pra galera, Lucas. Mostra Dá, pra galera. a gente. Posta, cara, porque, gente, é uma empresa linda. E Que detalhe, legal. ele fez isso também muito visando né, dar o passo e Deus construiu o chão, mano. É Porque verdade. a partir daquela estrutura dele ali, qual foi o crescimento do Milhas Flow, cara? Ah, Foi é exponencial, verdade. entende? Talvez se aquela estrutura ali não tivesse a mesma motivação, não tivesse o mesmo engajamento, Sim, não tivesse aquela sinergia com as pessoas que sim, estavam ali dentro contigo, sim. ou seja, o ambiente É, traz o crescimento, traz. irmão. E, Traz. e foi uma decisão. Eu aluguei uma sala, né, na Avenida Carlos Gomes, em Porto Alegre, sem ter um cliente. Então, Olha, cara. foi. Eu Isso não é até. coragem? Não, Isso isso é é coragem. coragem, Isso é cara. coragem. Coragem. E quem não tem coragem, irmão, não vai progredir igual. Deixa eu insistir aqui nessa tecla. Você que está assistindo aqui, com certeza é dono de agência ou conhece alguém ou está querendo empreender nesse mercado. Se você tem medo de dívida, se você tem medo se você é ansioso demais, não consegue dormir porque tem uma conta para pagar o que venceu, irmão, esse mercado não é para ti. Eu já quero deixar claro aqui, Lucas, para a gente poder lidar com pessoas que realmente têm essa ambição, tá? E essa ambição ela é muito saudável quando a gente tem assim o foco em crescimento. Eu acho que foi um papel decisivo ter alugado a sala. Inclusive, o meu sócio, Brian Parisotto, ele falou, cara, eu acho que a gente tem que fazer isso, porque se a gente der espaço, não tem... Claro que tinha como retroceder, mas fica muito mais difícil retroceder, né? Depois que tu assume um compromisso ali de 12 meses e pega uma sala, uma estrutura. Então, eu acho que para mim também, além de várias viradas de chave, né? Eu falei isso pra pessoa que me perguntou, foram vários momentos, assim, game changer, que eu tava ali no momento preparado, trabalhando muito e as coisas aconteceram, né? Mas esse também, pra mim, na minha história aqui do Milhas Flow, foi o aluguel da sala, ele Cara, foi você não sem tem dúvidas. noção, a minha alegria quando eu vi a primeira vez você mostrando ela, a montagem dela e tal. Por que isso, gente? Porque, primeiro, quando a gente tem um amigo que tá fazendo sucesso, isso aqui é receita, tá? Pega isso aqui pra tua vida. Quando você se alegra com a alegria do outro, e aqui a gente tá falando de vida agora, tá? Você prospera junto, cara. É verdade. Quando você. Pior coisa que tem, cara, é a inveja. A pior coisa que tem é o olhar onde você quer ver o outro menor do que você. É verdade. Eu quero ver o Milhas Flow 10 vezes maior que eu, irmão. Não tem problema nenhum com isso. Pelo contrário, porque eu vou junto, eu vou andar na mesma onda que ele, entende? Quanto maior ele for, maior você também. Verdade. Então, quando a gente se alegra com a alegria do outro, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, como a Bíblia diz, cara, isso aqui traz um ambiente especial demais. E não sei o que acredito, cara, mas a frequência, sabe? Porque tudo é molécula, tudo é frequência. A gente está envolto aqui nesse momento de frequências mesmo, de ondas que vão atravessando e que vão trazendo, atraindo situações em nosso favor, É sabe? Ou verdade. contra nós, dependendo de como tiver a nossa Exatamente, mentalidade. exatamente. Então, cara, isso aqui não é uma questão de crença, é até científico. Isso aqui tem artigos que vão comprovar isso que eu estou falando. Mas você precisa estar numa frequência alta É para verdade. alcançar o sucesso. O Lucas, por exemplo, é um cara que eu me sinto bem do lado dele, porque ele é um cara muito pra cima. Às vezes eu tô até meio chateado com alguma coisa, então ele chega e pá, professor, isso, aquilo. Ó, eu tô fazendo tal coisa. Ontem ele chegou lá na agência, mostrou um. Não vou dar spoiler. Mostrou um módulo novo lá do Milhas Flow, assim, pá, cara, isso aqui. Pronto, cara, já vai aumentar o faturamento de todo mundo. Cara, então assim. Essa alegria de ver o outro bem É verdade. só volta pra nós Na em mesma. resultados positivos, É cara. verdade. Multiplica, né? Não Multiplica, irmão. divide, então. Vai sempre É multiplicar. verdade. Então o teu sentimento diz muito a teu respeito. É verdade. Concordo 100%. E quanto mais a gente tem essa frequência, mais coisas boas aparecem na nossa vida, né? Isso é algo, pra mim também, eu sou 100% de acordo com essa teoria. É prática, irmão. Mas, Teoria Diego, não. vamos seguindo aqui nas perguntas. Eu vou te fazer agora uma pergunta crítica. Qual foi o momento mais crítico de situação assim que aconteceu na operação de vocês e como vocês lidaram com ela? Cara, eu não sei se está exatamente relacionado à tua pergunta, mas o momento mais crítico da nossa operação foi a pandemia, A né? pandemia. Que a pandemia, nós somos o primeiro mercado a desconectar do mundo e o último a reconectar, né? A aviação parou, mano, no mundo todo.
E na pandemia, que a gente não chegou lá ainda na nossa escalada de crescimento aqui, mas na pandemia, nós já tínhamos uma estrutura maior, já estávamos onde nós estamos hoje. Nós tínhamos recém gasto ali, sei lá, R$ 300 mil para fazer uma estrutura física. E de repente a pandemia chegou. De repente a pandemia veio e nos levou um susto, assim, cara, tão grande. Eu achei que eu não ia sobreviver, porque eu não queria abrir mão da minha estrutura que eu acabei de investir, acabei de fazer. Funcionários, Não queria abrir mão do time de forma alguma. Não queria abrir mão de nada. E eu tive uma. E aí, mais um ato de coragem. Assim, cara, eu vou até o fim com esse negócio aqui. Eu vou pagar pra ver. Eu vou esperar essa pandemia passar, não importa quanto tempo leve, eu vou fazer dívida, não tô nem aí, irmão. Desse jeito. Tá? Eu sei que muitos. Não, entrega tudo. Ó, já era, depois recomeça tudo de novo, não sei o quê. Cara, eu cheguei e falei pro meu sócio: vamos segurar tudo. Vamos segurar a estrutura. Vamos segurar as pessoas. Ah, mas não tem faturamento. Sim, não teve. A gente ficou meses sem faturamento nenhum, né? E eu tendo que reembolsar milhões em pacote, Uhum. que muitas vezes já tinha ido para o nosso fluxo e a gente já... Cara, é terrível, assim, terrível. Né? E nós estamos pagando essa conta até hoje. Pergunta se está valendo a pena. Óbvio que está valendo a pena. Porque o pós-pandemia, porém, nos trouxe o maior crescimento da nossa história. Uhum. Entende? Então, se eu tivesse tomado algumas decisões de retrocesso lá atrás, eu não estaria nem aqui falando contigo hoje. Uhum. Talvez eu não tivesse nem vontade de recomeçar. Sim. Mas eu não deixei aquilo me abater. Apesar de ter abatido, assim, tive momentos de frustração, momentos de tristeza, de depressão até. Uhum. Mas eu não podia abrir mão daquilo que eu queria. Uhum. E pela persistência e pela fé, eu fui até o fim, cara. Então essa foi a nossa legal. maior dificuldade da nossa história. Eu acho que de muitas agências, inclusive, cara, eu conheço muitos colegas, né, agências que não sobreviveram à pandemia. Na realidade, sei lá, uns 20% das agências fecharam naquele momento. Né, alguns voltaram para o mercado, outros não voltaram. Então, assim, acabou sendo muito triste, né? Sim. Alguns não puderam suportar essa dor, enfim. Mas nós estamos aqui, cara, Que firmes e legal. fortes, Que legal. porque mas tudo parte de uma decisão, Lucas. A decisão de continuar ou de parar. Conseguir. Se eu parasse, eu ia ter dívida muito parecida. Se eu continuasse, eu ia ter pelo menos condições de pagar a dívida. Então, Sim. assim, então eu continuava. Foi a decisão mais Mas inteligente, né? inteligente. 2 anos depois, que, né, acho que para o mercado de agências é isso. 2 anos depois, a gente retomou. Com 24 meses de déficit, milionário, e assim, sem medo de avançar, sem medo de fazer dívida de alavancagem, que é coisa é dívida de consumo, né? Uhum. Eu vou comprar um celular para entrar no TikTok. Outra coisa é comprar um celular para investir em tráfego pago, exemplo, né? Então a dívida de alavancagem ela é saudável, porque ela vai te trazer faturamento. Então sempre trabalhe com dívida de alavancagem. Não tenha medo de dívida, se ela for para te alavancar. Não tenha medo, jamais tenha medo de dívida, se ela for boa para o teu negócio. Legal, cara, legal. Diego, tá uma aula isso aqui, gente. Sem sombra de dúvidas, foi um ótimo primeiro convidado. Muita história, muita bagagem. Tenho certeza que tá ajudando muita gente esse podcast. E me fala um pouco sobre a tua atuação hoje na Travel, né? Antes de a gente falar isso, eu gostaria de dizer também, gente, que a equipe do Diego é uma equipe sensacional. Estão 10 horas da noite mandando mensagem no grupo do Milhas Flow, eles que são clientes Starship, né? Então eles têm o grupo exclusivo de suporte e a galera não tem horário. Eu queria saber como tu criou essa cultura dentro da tua empresa. Cara, essa cultura, ela é criada através, primeiro, de relacionamento, de você saber com quem você pode contar. Mesmo as pessoas que vieram para a equipe, que a gente nunca tinha visto na vida antes, um bom filtro de entrevista, né? De colher os dados corretos, de fazer as leituras corretas, de entender quais são os propósitos e princípios das pessoas. Cara, essa leitura vai te trazer resultado com toda certeza. Pode dar errado uma ou outra? Pode. Mas ela tem a tendência muito maior de dar certo. Então nós selecionamos as pessoas não pela sua capacidade técnica, mas sim pela sua capacidade cognitiva e emocional. Tá? Então, assim, eu vou pegar alguém no mercado. Cara, eu não tenho quase ninguém no mercado. Todos nós treinamos conforme a nossa cultura, conforme o nosso conhecimento. Do zero.
No zero. Nós temos uma pessoa que tem 20 anos de CVC, Uhum. certo? E que a gente precisava dessa experiência para o lazer Uhum. para ajustar, né, os parâmetros de lazer Legal. da agência. Então foi estratégico, não, né, foi proposital. Mas eu prefiro trazer alguém sem nenhum vício de mercado do que Uhum. trazer alguém já, Sim, né, que já aprendeu ou que já veio do mercado. Eu, assim, legal. mas aí é uma preferência minha. Aham. Isso não quer dizer, isso não é certo nem errado, Sim. tá? Isso não tem nada a ver. Mas respondendo a tua pergunta, então, primeiro, vai realmente de você ter a atenção das pessoas, de você ter o carinho das pessoas. O fator humano, ele é importantíssimo para a formação de uma equipe. Uma equipe bem formada, uma equipe comprometida, passa por você ter o coração das pessoas. E aí eu tô falando isso já pautado em grandes líderes, cara. Flávio Augusto, Pablo Marçal, né? Pessoas que têm uma relevância Uhum. dentro do cenário empresarial. Caíto, né? Pessoas, inclusive, muitos desses são nossos amigos hoje. Por quê? Porque a gente precisa aprender com quem já deu certo nessa Uhum. área. Cara, se você pisar nas pessoas, se você não for amigo do teu colaborador, se você não compreender as dificuldades dele, se você não der oportunidade para ele, você não vai ter o coração dele, cara. Eu não preciso pedir pro cara estar lá 10 horas da noite, às vezes me ajudando, e ele não tá recebendo um centavo a mais por isso. A não ser a própria venda dele, né? Dependendo da função dele. Uhum. Mas o meu financeiro também já trabalhou de madrugada, né? Uma das Uhum. nossas diretoras trabalha de madrugada para resolver, para conciliar, para chegar no dia seguinte e ter a conciliação de fatura de consolidador, de cartão de crédito, sem eu pedir, cara. Por quê? Porque eu tenho o coração dela, que eu tenho o coração das pessoas, sabe? Então, assim, o principal. Ah, e outra coisa, cara, pagar bem, tá, Lucas? Uhum. Irmão, saiba dividir o pão. Deixa eu falar contigo, dono de agência, empresário. Não faça só o básico do mercado. Não faça só o que todo mundo faz. Senão você vai ter pessoas que todo mundo tem. Né? Você quer ter pessoas diferentes, plante sementes diferentes na vida delas. Todo mundo quer prosperar, todo mundo quer ter uma família próspera, abençoada, todo mundo quer ter mais condições. E eu tô falando isso abertamente aqui, sem o menor temor de as pessoas ouvirem isso. Justamente porque elas vão chancelar isso que eu tô falando aqui. Uhum. Tá? Então, assim, se você tiver um time, pague bem o seu time. Se você não pode pagar bem duas pessoas, pague bem uma pessoa. Vai trabalhar por três. Eu tenho certeza absoluta disso. Tá? E eu sei porque o Lucas também tem essa cultura, então eu posso falar abertamente aqui. Pague bem as pessoas. Porque ninguém desmotivado trabalha bem, sabe, Lucas? É verdade. Então, assim, primeiro, tenha o coração das pessoas. Segundo, pague bem as pessoas. Dentro da tua realidade, dentro do mercado, lógico, né? Não fora daquilo que você pode, mas daquilo que você. Às vezes, vai sobrar um pouco menos para mim, mas não tem problema. Porque eu estou semeando faturamentos futuros que vão refletir na minha mesa também. Uhum. Então, assim, Lucas, e aí eu sempre uso essa expressão, né? Saiba dividir o pão, porque quem divide o pão multiplica, Legal. né? Faça isso. Aí Que eu, legal. eu, eu garanto você que vai dar certo. Agora, não faça, não menospreze as pessoas, não pague sabendo que a pessoa vai ter dificuldade, não olhe só para você que é empresário, não olhe só para sua vida, não, cara, não faça isso. Olhe com muita misericórdia, com muito amor para as pessoas que estão com vocês, porque o seu faturamento também depende dessas pessoas, a não ser que você esteja sozinho. Sem Agora, se dúvidas. você depende de pessoas, não pise nas pessoas, não trate mal as pessoas. Cara, aí não tem como não ter uma equipe de sucesso. O Lucas fez uma pergunta muito inteligente e eu estou respondendo aqui com todo o meu coração. Quer ter sucesso na tua empresa, tem uma equipe que dá o sangue e veste a camisa. É verdade. E os caras lá são brabos demais. Então, Diego, então, total alinhado aí com você. Acho que a gente tem que sempre proporcionar o melhor para o nosso colaborador. Antes de fazer essa decisão, eu acho que avaliar a pessoa pelos princípios ali, pelo caráter dela, né? sempre, cara. Primeiro, caráter, cognição emocional. Depois, porque todo mundo que tem essas características é fácil de treinar. É, Coração ensinável, né? Pessoas que têm a capacidade de aprender, pessoas que conseguem aprender com facilidade, que tem essa característica do aprendizado, mas que tem um coração voltado ao as propósito coisas, da as organização. coisas boas também, né? Cara, com certeza, mano. Então, Leve, mano. Ambiente leve, ambiente com. verdade. O Lucas tá lá na agência ontem, hoje, vai voltar semana que Muito vem de legal. novo.
Gente, ter ele lá é uma alegria, tá? O pessoal, ele chega lá, o pessoal já fica feliz, já, né? O pessoal já gosta dele também. Então a gente já criou também esse, né? E isso não é uma satisfação, Lucas, né? As pessoas gostarem de você. É maravilhoso, irmão. É maravilhoso você se sentir Muito bem em obrigado. casa, né? Obrigado. E você tá na nossa, a gente entrega a chave da agência pra ti, mano. Tu tá em casa, de verdade, mano. Valeu. E Diego, me conta então, como é que foi essa transição, né? Tu utilizava um sistema antes, né? O Monde, Isso, um grande sistema aí do mercado, né? isso. E fez a transição, acho que há uns 3 meses, né? Acho que faz uns 3 meses? Abril, maio, Não, junho. A gente fez em começou em março, eu acho, né? março e passou a rodar em abril. Isso aí. Né? A gente validou a ferramenta e passou a partir de 1º de abril a gente passou a rodar todas as nossas métricas dentro do Milhas Flow. Uhum. Gente, o Monde é um grande sistema no mercado. A gente usa ele desde 2011, então pensa. Né? A gente passou a maior parte da nossa história usando o Monde. E aqui, de forma alguma, eu estou para denegrir a imagem de uma plataforma, mas o Monde, de certa forma, acabou ficando para trás na questão tecnologia, na questão dados, na questão visual, principalmente. É uma aplicação que você tem que instalar na máquina, né? Que você não tem fácil acesso aos dados de forma visual, gráfica. Você não tem isso, né? Uhum. Você tem muitas ferramentas funcionais de faturamento, de lançamento financeiro, organização, tudo. Mas você não tem os dados de uma forma visual, projetada, que te traga a tua realidade e te traga uma projeção futura da tua empresa. Não tem uma questão de... Não tem organização de equipe, tarefas. Cara, se eu for falar tudo que o Milhas Flow faz e oferece, é sério. A gente passou a, por exemplo, a conduzir as tarefas das pessoas dentro do Milhas Flow. Milhas Flow. Eu delego funções ali dentro. E a pessoa tem que cumprir aquela função e dar um check ali dentro mesmo. Então, eu tenho um CRM, né, cara? O CRM é maravilhoso, porque eu tenho acesso e controle do CRM de cada colaborador, de como é que estão as coisas de cada um. Eu consigo monitorar tudo do meu celular, irmão. Eu não preciso estar na frente do computador. Eu posso viajar, eu posso fazer negócios fora da agência. Eu não tô lá agora. Nós estamos no horário comercial aqui, gente. Então, mas eu pego meu celular aqui, o que está saindo de venda Tá. agora, nesse momento? E o interessante, né, Diego, que eu acho que o Milhas Flow ele trouxe para ti essa integração de atendimento, CRM, vendas, equipe, e te trouxe essa clareza que tu acabaste de falar para dentro da tua operação, né? Cara, além de métricas, metas, é, a configuração de comissionamento individualmente de cada um, é, o cadastro das vendas integrado com o financeiro, cara, isso é maravilhoso. Você cadastra, né? Você acabou de fazer uma venda de um aéreo, você vai, anexa o bilhete aéreo, ele já preenche automaticamente os voos, sem precisar da integração com a consolidadora, ou, né, porque muitas vezes a gente emite com milhas também, então, pensa, eu não dependo mais de integração, de token. Eu posso fazer isso de maneira automática, através de IA integrada com o Milhas Flow. Então, ele já preenche sozinho, desde os voos ao passageiro. Já integrando toda a função financeira de contas a pagar e receber dentro daquele lançamento. Então, ou seja, se eu fiz uma venda, eu vou receber do cliente, se for corporativo, né? Por exemplo, daqui 10 dias ele já vai lançar uma conta a receber daqui 10 dias. Eu tenho que pagar o milheiro, eu já vou pagar, por exemplo, a Flyblue daqui 10 dias já lança contas a pagar. Então eu já lanço pagar e receber ali mesmo, comissão, tudo. Ele lança a folha de pagamento do colaborador que fez a venda de forma automatizada através das vendas dele. Virou mês, eu sei já quanto cada um vai receber de comissão sem fazer conta nenhuma. É tanto benefício, cara. Eu tô fazendo aqui a propaganda. Por quê? Porque mudou a minha vida, irmão. Mudou a nossa Que legal. operação, mudou tudo. Então, assim, não tô sendo pago pra falar isso aqui. Pelo contrário, eu pagaria pra falar isso aqui. Verdade, Lucas. Verdade. Então, o Diego, ele é um grande usuário nosso aí, né? Uma operação que botou à prova o Milhas Flow, né? 15 colaboradores Eu aí, incomodo todo dia naquele grupo Starship. Todo dia. Ajusta isso, faz aquilo. alguns milhões de faturamento, né? Então, para nós foi um grande privilégio atender esse cara. E também ele tem uma operação muito diversificada, né? Então, o Diego, ele atende muitos grupos também, né, Cara, Diego? hoje, né, os principais pilares da agência são o corporativo, o setor de grupos e o lazer, né? E agora a gente está com o setor de eventos, o setor estudantil, que são viagens de formatura, e viagens de fim de ano e tal, etc.
Então, e a gente está criando novas frentes. Para quê? Para diversificar o faturamento. Então, mas com o Milhas Flow é possível, cara, a gente ter até 10 frentes na agência, né, formas de rentabilizar, porque eu consigo visualizar cada uma individualmente. Quem está dando mais resultado, quem não está, quais são os clientes que vendem mais, quais são os vendedores que estão melhor posicionados, quem tem mais margem, menos margem, qual o produto que vende mais, qual companhia aérea que vende mais, qual fornecedor eu uso mais. Cara, tem tanta informação ao mesmo tempo. E detalhe, sem dar trabalho nenhum, cara. Verdade. Por quê? Porque eu só preciso de alguns cliques para ter informação na minha tela. Então, eu não tinha essa versatilidade com o mundo. Eu tinha que pedir para o meu financeiro fazer, para o meu back-office fazer, para o meu, né, pro auxiliar administrativo fazer, porque, cara, se eu fosse gastar tempo olhando relatório eu mesmo, eu não ia trabalhar. Então, assim, o Milhas Flow hoje, eu diria, hoje não tem nada no mercado mais atualizado e tecnológico que o Milhas Flow não tem, de verdade. Não tem nada mais avançado. Você que é dono de agência, você precisa ter acesso a isso. Você precisa entender como funciona isso. Você vai abrir sua mente e vai, meu Deus, cara, o que eu tô perdendo? Não, eu vou agora para o Milhas Flow. De verdade. Né? Não vou nem dizer, né, que o custo assim, é irrisório perto do que os benefícios que trazem. E para Tá? quem tá aqui, né, assistindo a gente agora, a gente provavelmente vai ter em algum lugar aí um. Como o Diego já falou, né? São muitas funcionalidades por um valor que se paga, na minha visão, acho que vale muito a pena. E aqui vai ter ainda mais um desconto para você que está nos assistindo Opa! essa aula. Então, dá uma procurada aí, vai ter esse cupom para você. Aí eu vou te dizer uma coisa. Agora eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu vou fazer parte da equipe de suporte do Milhas Flow aqui. Vou deixar meu contato aqui na tela em algum lugar. Certo? Você tem dúvida, você que é dono de agência, primeiro, eu não tenho concorrente, tá, Lucas? Eu só tenho parceiro. Tá? Porque o mercado é gigantesco, tem espaço para qualquer pessoa que você É imaginar. grande. Você olha para o aeroporto agora, tem milhares de pessoas ao mesmo tempo. Alguém comprou essa passagem em algum lugar. É verdade. Né? E a maioria não foi agência, tá? Só para deixar claro aqui. Não foi agência. Então, assim, raça, tem espaço para Tem todo mundo. oportunidade, né? Então, meu contato tá aqui em algum lugar. Pô, tem dúvida. Eu quero falar contigo para ver se o que o Milhas Flow é capaz, que não deu tempo de falar aqui. Me chama que eu vou te dar a maior atenção do mundo aqui, de graça, porque eu quero te ver bem também. Quero te ver crescer, quero Que te ver legal. prosperar. Né? Se todo mundo quisesse ver o outro prosperar, irmão, É verdade. a gente não Pra teria quem não essa. sabe, o Diego, ele é o agente de viagem do Pablo Marçal, né? Então, Exato, exato. acho que Não só dele, como do ecossistema todo dele do hoje. sistema todo, né? Né? E a gente ganhou a confiança dele justamente, né, por ter um coração, né, assim, que está disposto realmente a servir. Né? O Marçal é um cara que bom, enfim, ele tem muito hater aí, muita gente pode não gostar dele, mas isso não importa, porque o sucesso dele é visível, né? É Acho que é verdade. Acho fácil. que contra os resultados que Não há ele argumentos, não há argumentos, não apresenta, há argumentos. E ele é um cara que hoje faz parte da minha vida, né? Hoje é meu amigo, mando um WhatsApp pra ele aqui, ele responde. Então, assim, e é um cara que hoje transformou a minha cabeça numa outra coisa, Lucas. De verdade. É um cara que cada vez que eu aprendo com ele. E detalhe, não precisa pagar conteúdo, não, cara. Se você maratonar o YouTube dele de graça ali, você já vai mudar completamente a sua cabeça. sim, Para algo muito melhor. Tá? E não era nem esse o assunto, mas eu não posso deixar de falar que é um cara que realmente faz a diferença na vida das pessoas. sem dúvida. E por isso, inclusive, que eu citei isso agora, porque tu estava falando desse aspecto, né? Que, Isso. na verdade, todos aqui precisam se ajudar, né? A gente está no mesmo país Meu Deus, gente. em prol de melhorar essa sociedade, gerar mais emprego, gerar mais Eu valor. já vi agência puxando tapete de outra agência, irmão. Eu já vi cada coisa. Cara, não faça isso, irmão. Não, sabe, não prejudique o próximo. Não faça o que você não gostaria que fizesse para você. Né? Eu acho que a gente tem espaço para todo mundo, cara. E se todo mundo tiver essa mentalidade, todos nós seremos mais felizes e mais prósperos. É verdade. E Diego, nos conta um pouquinho, cara, como é que tu, né, dentro da tua área da sociedade, atua captando esses clientes, né, como grandes clientes, né? A gente acabou de falar do Pablo Marçal, tem vários outros, várias empresas grandes que tu vai lá e consegue captar essa pessoa e reter ela. Então, isso é um conhecimento que eu admiro muito em você. Amém. Nos conta um pouquinho como é que tu faz para atingir e ter esses resultados. Cara, vamos lá. Primeiro, talvez isso seja até contrário ao que muitos gurus do turismo falam, né, e fazem. Eu não invisto nada em tráfego pago, já começa por aí. Eu não sou esse cara. Inclusive, dentro do ecossistema do Pablo, tem uma mentoria do Thiago Catugi e do Adriano, né? Eles têm uma escola para agências de viagens, a gente também é mentorado deles,
né? Onde a gente mostra que a captação de clientes, primeiro, nós precisamos estruturar a casa. Porque o cliente, cara, hoje tem acesso a tudo, sabe, Lucas? O cliente tem acesso a uma base de preços e condições que a internet oferece, que muitas agências ainda não oferecem. Quer deixar claro isso. Você que é agente, às vezes tem dificuldade. Poxa, mas eu... Cara, o cliente não compra porque no site da companhia é mais barato. É que você não tem o conhecimento para vender o preço do site da companhia, por exemplo, muitas vezes. Ou até menos, né? A gente não pode engessar só nas consolidadoras. Pode engessar só no fornecedor tradicional, por exemplo. Existem formas e formas de trazer o cliente através de negociações com fornecedores de N padrões, produtos, serviços, preços. Então, antes de falar da captação de cliente, primeiro a estrutura. Primeiro, faça da sua agência um mecanismo de assim, como é que eu posso dizer? Cara, traga para sua agência os fornecedores compatíveis, estratégicos para vender para qualquer pessoa. Para completos desconhecidos, até para familiar. Perfeito. Tá? E passa para o Milhas Flow isso, tá? Porque até a questão da cotação dentro do back-office do Milhas Flow, passando pelo CRM, passando por estrutura visual mesmo, você consegue ganhar tempo, preço e a atenção da pessoa. Porque, cara, até alerta de check-in. Tem agências que não tem alerta de check-in, mano. Sabe? Eu acho que isso As aí... automações, depois eu quero que você fale um pouquinho sobre as automações, Milhas Flow. É muito legal esse assunto, sabe, Lucas? Então, primeiro, já vamos falar dessa questão da captação. O pessoal quer saber como é que é. Não, Não, tu calma. trouxe um ponto muito legal aqui mesmo, vamos abordar ele, né? Já vamos chegar lá. Então, primeiro, estrutura. Né? Primeiro, você tem que ter um grande back-office. Esse é o ponto, cara. E um back-office que integra todas as áreas da tua empresa, onde eu não preciso mais ter hoje um back-office, um conta azul para o financeiro, né? Todo mundo conhece conta azul aqui com certeza, né? Contas a pagar e receber, uma planilha para um setor X, Não. A gente não pode mais fragmentar os controles da agência. A gente precisa centralizar tudo para que você tenha informações suficientes para saber onde você pode chegar. Tá? Então, beleza. Então, o primeiro ponto é esse. Ter um grande back-office. Dá só um intervalinho rápido aqui. Tá feio. Então, acho que todos esses pontos que tu falou agora, né? Primeiro, tu ter uma estrutura de CRM, de back-office para, né, englobar a operação da agência é um ponto muito importante. Depois, uma estrutura de conhecimento, né? Conhecimento de emissões, estar em algum grupo de network, ter acesso a pessoas que te também compartilham e te elevam a nível de conhecimento, fornecimento seja de milhas, seja de consolidadoras, operadoras. E agora tu ia terminar falando de mais um ponto, que eu acho que é o ponto comercial, né? Esse ponto de captação. Isso, antes do ponto comercial, ainda tem só mais um adendo que eu acabei de lembrar, inclusive. Cara, faça parte de alguma comunidade, de alguma tribo. Vou falar isso, cara, porque depois que eu entendi esse princípio, caminhe com pessoas que fazem a mesma coisa que você e que haja uma troca. Entende? Por exemplo, hoje a gente está na comunidade do Master Galaxy, lá do Thiago, por exemplo, e ele tem aulas toda semana, e ele tem, né, a gente tem reunião entre as agências. O que tá dando certo aí? O que tá dando certo aqui e tal? Agências do Brasil todo, cara, né? E, cara, tem cada insight que tu não pode imaginar que existe. É verdade, é verdade. Cara, a gente tá falando de um agora no carro, que eu nem vou mencionar aqui, porque não vem o caso, mas que isso vai botar dinheiro no teu bolso, mano. Cara, é verdade, é verdade. Eu tava em Faça Foz do parte de uma Iguaçu. tribo, faça parte de uma comunidade. Cara, faça parte. Nós inclusive, né, incentivamos várias iniciativas como essa do Thiago. Inclusive, já participei da mentoria dele Conhece como ele? agência. Já participei da mentoria, inclusive, Sério, dele. cara? Já. Que legal. Hoje, Eu faço parte dessa mesmo. que legal, cara. É uma mentoria muito boa. Muito boa, né, Lucas? Exatamente. A gente tenta se aproximar e se aproxima, na verdade, né? Então, eu estava em Foz do Iguaçu agora no evento do Centúria, do Fábio Lobão também. Um grande Vai nome. ter agora em Bonito, né? Vai ter em Bonito também. Vamos lá? Bora? Bora. Vou inclusive, fazer esse convite aqui para você conhecer. Certamente, Estaremos lá. esses momentos durante esse encontro das agências, né, são agências que estão mais avançadas
esse programa Centúria, né? São agências que já faturam ali mais de 200, 300 mil reais. Então, no momento que a gente se reuniu, né, ele reuniu grupos de agências para trocarem o que estava dando mais certo. Cara, só ali eu vi que tu já tira todo o investimento muito rápido dessa mentoria, o resto é tudo lucro, né? Fora o conhecimento, a amizade que tu faz com as Tu pessoas. entende como compartilhar é importante? É. É que tem pessoas que, não, isso aqui é só meu, isso aqui, não, isso aqui ninguém vai saber e tal. Não, cara, é o contrário. Ensine as pessoas. E alguém vai te ensinar também. É verdade. Se você ensinar o que você tem de melhor, se transbordar o que você tem de melhor, com toda certeza alguém vai transbordar sobre você. É verdade. Então, assim, eu vou insistir. Faça parte de uma tribo, de uma comunidade. Luquinhas, vamos participar desse evento com certeza, tá? E aí, partindo do princípio da estruturação, né? Fornecedores, sistema, etc. Tá, e agora? E a captação? Como eu te falei, o Thiago também tem esse princípio, essa cultura de não investir em tráfego pago, porque muitas vezes são leads que só vão tomar o teu tempo. Sabe o curioso, a cotação que não sai do lugar e tal, não sei o quê. Cara, a agência não precisa disso. A agência precisa, primeiro, a partir dessa estruturação, tu vais começar nos teus contatos, nos contatos dos teus colaboradores, e aí sim fazer ações através dos contatos que você já tem como clientes, os leads que você já trabalhou durante toda a sua existência de agência, e aí você vai fazer remarketing em cima do que você já tem, primeiro para vender para pessoas que você não vendia mais. Olha só, começa com o que tem em casa. Né? A pessoa quer coisa de fora, mas não vende nem para os de casa. Né? Então faz remarketing com o que já tem. Ah, eu quero vender para o corporativo. Cara, pega as principais empresas do ramo de serviços, de tecnologia, dos setores que viajam no esportivo, evento, né? E aí você vai trazendo oportunidades para sua agência através de players que emitem bastante, né? Não faça, se o cliente, se a empresa já tem alguma agência, não vá lá. Não vá, porque você sabia que 80% das empresas não tem nenhuma agência atuando? Que loucura, 80, é uma estatística que eu já fui atrás dela. 80% das empresas que viajam, sabe como é que elas viajam? Eu vou te explicar. Secretária, ou RH, ou compras. Decolar.com, Google Flights, e fica o dia inteiro comprando passagem. Então a empresa gasta um salário para um funcionário ficar comprando passagem o dia todo, e depois se dá algum problema, ela não tem suporte. Ferrou, né? Não Aí tem ferrou. suporte. Esquece falar com o call center de companhia, esquece falar com o Decolar, esquece. Então, assim... E tem que ter o conhecimento também, né? Pra resolver. Sabe como que a gente foi atrás dos nossos melhores clientes, cara? Dessa forma, eu fui atrás pessoalmente. Eu nunca... cara, agora vou ser polêmico aqui. Eu nunca fui numa empresa, nunca bati na porta de uma empresa que não tinha agência de viagens atuando e que eu tenha recebido um não. Nunca. Caraca. Eu nunca, tô falando nunca. Bati lá. Não, obrigado, a gente não quer. Depois de ouvir, né? Depois de nos ouvir. Porque não faz sentido, não tem porquê. Sim. Primeiro a pessoa vai economizar o salário de uma pessoa lá. Que todo o trabalho de construção, de consultoria, de venda é da agência. Como é que trabalha no corporativo? Já estou ensinando aqui, ó. Cara, primeiro, grupo de trabalho no WhatsApp. Coloca lá o comprador da empresa, né, os responsáveis por ela, dentro do grupo de WhatsApp, coloca o atendimento da tua agência lá dentro, multi-usuário, e põe dentro desse grupo, um que não seja API oficial, põe lá dentro, certo? E a partir dali a pessoa vai solicitando, você vai respondendo, em regime de plantão, não pode vacilar. E quando pegar o fluxo, cara, é uma emissão atrás da outra. Ah, Diego, mas tem a empresa que gosta de ela mesma fazer a compra. 1%, mano. As pessoas não gostam de perder tempo procurando passagem. Se não é o mercado delas, se é o cara da indústria farmacêutica, de qualquer outra indústria, não é o mercado dela. Ela não quer ficar procurando passagem. É verdade. Ah, não tem prazer nisso. E eu acho legal também trazer que não só ela não tem esse interesse de ficar pesquisando, perdendo tempo com né, o do colaborador dela, como também da agência. No momento que capta esse cliente, pode captar os clientes, as pessoas que trabalham nessa agência. Cara, né? olha só como um mecanismo, um ecossistema infinito. Aí você pega uma empresa que tem lá 100 colaboradores. Tá bom, 10 colaboradores. Algum dia esses caras vão
algum dia esses caras vão viajar com a família. Então, cara, precisamos entender que o corporativo traz o lazer traz o grupo traz o outro. Que Cara, legal. então um traz o outro. Você não precisa de tráfego pago para comprar desconhecido na internet que vai comprar no Decolar. Faça dentro da sua realidade, da sua comunidade local ali, de pessoas ao teu redor. Tu vai ter venda todo dia, o tempo todo. Que legal. Galera, chegamos ao fim de mais um podcast. Eu agradeço imensamente essa conversa. Foi muito produtiva. Para mim, tenho certeza que vai ser para os usuários e para os futuros usuários do Milhas Flow. É realmente um encontro de muito conhecimento, muita troca. E hoje a gente está aqui com um cara, né, um monstro do turismo, eu diria. E, cara, foi um prazer. Muito obrigado, Diego. Até a próxima, galera. Vai vir muitos podcasts como esse, porque já deu por esse projeto piloto aqui, esse encontro aqui, ver que vai dar muito certo, vai trazer muito insight legal pra galera. Muito obrigado. Cara, foi maravilhoso estar contigo. Quero mandar um abraço especial para todos que estão nos assistindo. Eu me coloco pessoalmente à disposição de vocês, tá? Para abençoar, para ensinar, realmente para te incentivar a crescer, a prosperar dentro do mercado de agência, que é onde eu sei atuar, né? E estamos juntos para caminhar junto. Isso Tá aí. bom, Lucas? Obrigado pelo convite mais uma vez. Milhas Flow é sucesso. Fala com esse cara aqui, pelo amor de Deus. Ativa o Milhas Flow na tua agência, né? E o Flow Chat. Tu vai ter uma ferramenta completa para tudo que tu precisa para engajar e vender cada vez mais. Um abraço para todo mundo e tamo junto. Valeu, galera. Um abraço. Bom, minha voz acabou.